No começo dessa história conhecemos um jovem chamado Mofan, que é considerado o aluno mais inútil e com pior desempenho da turma sem qualquer perspectiva de futuro. Mofan estava nervoso com a prova de admissão que precisava fazer, não por ser ruim nas aulas, mas porque a matéria envolvia magia. Na academia onde ele estuda, todos os alunos do terceiro ano estão prestes a tentar ingressar na prestigiada escola de magia. Para isso, precisam passar por uma prova extremamente difícil. Mofan explica que não teve tempo suficiente para estudar, pois 3 meses antes estava dormindo nas montanhas, onde encontrou um velho misterioso que lhe deu um colar. Desde então, os colegas de classe zombam e o ridicularizam constantemente por ser o mais provável a fracassar, tratando-o como a vergonha da turma. Em seguida, a história apresenta Mobai, um garoto que é o completo oposto de Mofan. Mobai é o aluno mais popular da classe e pertence a uma família especializada em magia do gelo. Após a aula, o pai de Mofan o espera do lado de fora. Apesar de sempre ter sido humilde e de fazer tudo o que pode pelo bem do filho, o pai está preocupado com o futuro dele, já que suas notas são baixas e ele não tem ponto suficiente para entrar na escola de magia. O pai conta que conseguiu um trabalho para ele como entregador, uma alternativa à carreira de mago. Mofan implora ao pai por mais uma chance, prometendo que vai estudar com ainda mais afinco para conseguir entrar na escola de seus sonhos. O pai então o tranquiliza, dizendo que fará tudo o que puder para ajudar o filho a realizar esse objetivo. Enquanto caminha com um amigo, Mofan vê o pai conversando com o chefe da família Mo, a mais rica e poderosa da cidade. Essa família tem uma postura arrogante, especialmente com a família de Mofan. Em uma lembrança do passado, fica claro que as famílias já se conheciam há muito tempo e que Mofan passou parte da infância junto com a filha da família Mo. Um dia, a garota quis fugir da própria família por não concordar com os métodos deles e pediu ajuda a Mofan. No entanto, eles foram pegos durante a fuga e o pai de Mofan acabou sendo punido pelo chefe da família. De volta ao presente, o chefe da família Mo diz que pode ajudar no futuro do filho, garantindo sua entrada na escola de magia, mas apenas em troca da casa da família e do financiamento para que ele possa tomar posse do terreno. O pai de Mofan aceita abrir mão da própria casa apenas para dar ao filho a chance de se tornar um mago. Mais tarde, quando conta a novidade ao filho, Mofan fica muito empolgado com a possibilidade de estudar na escola de magia. No entanto, o pai omite o fato de ter entregado a casa em troca da vaga, dizendo apenas que irão alugá-la depois que ele começar na escola. Mas Mofan já sabe da verdade, pois tinha visto a conversa com o chefe da família. No dia seguinte, começam as aulas na escola de magia. Todos os alunos precisam despertar seus poderes elementais. Alguns deles comentam sobre os poderes que costumam surgir nesse processo, destacando que os elementos mais raros são o raio e o fogo. O professor distribui um emblema a cada aluno e assim que o poder é despertado, o emblema acende com a cor correspondente ao elemento. Por exemplo, verde representa vento, vermelho é fogo, azul é gelo e dourado é luz. Os colegas continuam a zombar de Mofan por ser o único aluno que não passou nos exames anteriores e dizem que ele não deveria se surpreender se for incapaz de despertar qualquer poder. Cada aluno deve colocar a mão sobre uma pedra que revela o elemento que possuem. Mobai é o primeiro a tocar a pedra e recebe o elemento gelo como o restante da sua família. Quando um poder é despertado, o emblema exibe estrelas que indicam o nível da habilidade. E embora a maioria comece com poucas estrelas, Mobai já aparece com uma, mostrando que seu potencial é forte. Todos os alunos vão à pedra até chegar a vez de Mofan. O professor o chama e os outros riem, dizendo que ele receberá o pior poder possível. Mofan caminha até a frente da sala e coloca a mão sobre a pedra sem saber direito como usá-la, o que leva os colegas a rirem ainda mais. O professor então o orienta. Por um tempo nada acontece até que a atenção da turma se volta para a sala ao lado, onde outro aluno acaba de despertar o poder roxo, o raio, considerado o mais raro junto com o fogo. Enquanto todos se distraem, Mofan fecha os olhos e a pedra emite uma luz roxa e ao mesmo tempo uma luz vermelha. Isso indica que ele despertou não apenas o elemento fogo, mas também o raio, algo inédito e que o torna o aluno mais poderoso da escola. No entanto, ninguém percebe o ocorrido, pois todos estavam atentos ao outro aluno. O que todos veem é apenas o emblema de Mofan acendendo com a cor vermelha. O professor o parabeniza e os colegas ficam surpresos, já que acreditavam que ele teria o pior dos elementos. Mofan começa a rir por dentro, sabendo que na verdade despertou o raio, embora todos acreditem que ele tem apenas o fogo. 2 meses depois, os alunos são informados de que existem 7 estrelas que surgem após o despertar, e que precisam aprender a controlá-las através da concentração, para formar um caminho estelar que permite liberar o verdadeiro poder do elemento. O professor pede que Mobai demonstre como alinhar as estrelas, pois ele já possui 5 delas, sendo o aluno mais avançado da turma. Mofan, por outro lado, tem apenas uma estrela, o que leva todos a zombarem dele, dizendo que é uma vergonha para a classe. O motivo pelo qual ele só tem uma estrela visível é que o emblema representa apenas o fogo, enquanto o poder de raio que ninguém conhece já está com 6 estrelas. Falta apenas ele dominar a 7ª. Mais tarde, Mofan encontra a irmã no parque. Ela é deficiente física e só consegue se locomover com a cadeira de rodas, mas ele percebe que alguns valentões a cercaram e roubaram a cadeira, rindo da condição dela. Mofan vai até os agressores e exige a cadeira de volta. Eles o ameaçam, dizendo
dizendo que o deixarão aleijado como a irmã. Com raiva, Mofan ativa suas estrelas e consegue formar o caminho estelar, despertando a 7ª estrela. Ele usa o poder do raio para atacar os agressores, que se rendem com medo e fogem. Enquanto isso, Mobai visita o chefe da família, e eles conversam sobre suas 5 estrelas. O chefe elogia Mobai pelo progresso, mas pergunta sobre Mofan. Mobai responde dizendo que Mofan tem apenas 1 estrela e é visto como o pior mago da escola. O chefe então diz que precisam arrumar uma forma de tirar Mofan da turma e garantir que ele fale na próxima prova, e os dois começam a rir. No dia seguinte, Mobai pergunta como ele pretende fazer Mofan ser expulso da escola. E o chefe responde que usará uma pedra mágica pequena, capaz de absorver energia, para garantir que Mofan tire uma nota abaixo de D no exame. Mas talvez o plano deles não funcione como esperavam, porque Mofan tem treinado sua magia de fogo e já consegue usar 5 estrelas, embora ainda ache que seu poder está fraco. Ele então se concentra mais do que nunca para provar à família Mo que é digno de ser um mago e que merece estar na escola de magia. No dia da prova, o professor explica que os alunos serão avaliados com base na força que desenvolveram nos últimos meses. O exame será feito com uma esfera de cristal que brilha conforme o nível de poder atingido. Se a esfera brilhar com a intensidade certa, significa que o aluno passou. Todos os estudantes se posicionam para a avaliação. A melhor aluna da escola, chamada Muninzu, é escolhida para demonstrar o exame antes dos demais. Ela toca a esfera, que revela o poder de sua magia de gelo, impressionando os colegas. Em seguida, os outros começam a fazer seus testes, revelando seus níveis de poder. Alguns alunos conseguiram notas B e A, até que finalmente chegou a vez de Mobai, que alcançou a nota S, a mais alta possível. Em seguida, chamaram Mofan para testar seus poderes. Quando seu nome foi anunciado, o chefe da família Mu avisou o examinador para posicionar uma pedra mágica sob a esfera de cristal, com o objetivo de absorver o verdadeiro poder de Mofan, fazendo com que a nota dele fosse apenas B. Mofan achou aquilo estranho e desconfiou de que algo estava errado, pois tinha certeza de que seu poder era maior do que isso. Mofan decidiu tentar de novo e dessa vez acabou quebrando a pedra. Após o segundo teste, a nova professora percebeu que havia algo errado com a esfera de cristal e afirmou que ela devia estar com defeito, por isso o inspetor resolveu trocá-la. Ao substituírem o equipamento, todos finalmente puderam ver o verdadeiro poder de Mofan, e ele recebeu uma nota S, o que impressionou todos os colegas de classe. Mofan avisou os avaliadores que queria participar também da prova opcional, e foi nesse momento que ele surpreendeu ainda mais os colegas, demonstrando toda a força do elemento fogo. Todos ficaram espantados ao perceber que ele era agora o mais poderoso da turma. Depois disso, o chefe da família Mu, chamado Mujou, ofereceu a Mofan um anel como símbolo de respeito e admiração pela conquista da nota S. Mujou pediu que ele deixasse de lado as diferenças familiares e convidou Mofan para representar e trabalhar pela família Mu. Mas Mofan aproveitou o momento para dizer na frente de todos que desprezava aquela família, chamando todos de arrogantes e interesseiros, lembrando que eles sempre usaram o dinheiro para humilhar os outros, assim como fizeram com seu pai. A professora pediu que Mofan se acalmasse e se desculpasse com Mujou, mas Mofan se recusou a pedir desculpas e lembrou tudo que a família Mu tinha feito com eles 3 anos antes. A família Mu insistiu que Mofan deveria ser expulso da escola por ser grosseiro com convidados, mas a professora afirmou que ele não poderia ser expulso apenas por uma discussão, a menos que tivesse ultrapassado certos limites. Diante disso, Mobai desafiou Mofan para um duelo, e o chefe da família Mu declarou que na verdade quem lutaria seria o filho adotivo dele, chamado Yuang. Mofan aceitou o duelo, mas a luta só poderia acontecer dali a 2 anos, pois os dois ainda não tinham idade suficiente e a escola não permitiria o confronto. 2 anos se passaram, o novo semestre começou e o professor deu as boas-vindas à turma da classe de elite, reservada apenas aos magos com melhor desempenho. Nessa classe especial, os alunos receberiam relíquias exclusivas chamadas de equipamentos mágicos Eki, que melhorariam significativamente seus treinos de magia. Os 4 primeiros colocados poderiam usar esses equipamentos durante um mês. No entanto, o professor disse a Mofan que por causa da discussão com a família Mu, ele só teria permissão para usar o Eki por 10 dias. Mas Mofan possuía outro equipamento mágico, o colar que o velho havia lhe dado nas montanhas, antes mesmo de ele entrar na academia. Sua professora, chamada Tang Yu, visitou Mofan e explicou que aquele colar era uma relíquia extremamente poderosa, que todos acreditavam estar extinta. Ela contou que o colar era um tipo de Eki evolutivo, que absorvia todos os tipos de espíritos e almas, permitindo que as habilidades do usuário crescessem continuamente, e pediu que ele cuidasse bem daquele item. Em seguida, a professora Tang Yu levou os alunos até as montanhas para conhecer o comandante de um exército local onde fariam um treinamento básico. No entanto, o comandante revelou que os estudantes participariam na verdade de um exercício chamado Programa de Caça, no qual eles enfrentariam inimigos reais e testariam suas habilidades de mago. Mofan e os outros começaram a cumprir diversas tarefas, até que chegaram a uma caverna. O comandante disse que havia perdido um bracelete lá dentro e pediu que eles o recuperassem. No entanto, havia um lobo de um olho só espreitando no interior da caverna. O comandante
afirmou que o animal era o verdadeiro lobo de um olho, mas isso era uma mentira. Na verdade, o lobo se chamava lobo espiritual e estava sob as ordens do exército para testar os estudantes de maneira mais branda. Os alunos entraram na caverna e logo encontraram a criatura gigante que teriam que enfrentar. A maioria ficou apavorada, exceto Mobai, que tentou usar sua magia de gelo, mas o ataque não teve efeito, pois ele ainda não era forte o suficiente. Mofan interveio rapidamente para ajudar uma garota que teve coragem de enfrentar o monstro. Sabendo que ela não conseguiria vencê-lo, Mofan a retirou da caverna e pediu para que todos ficassem afastados. Mesmo assim, a mesma garota voltou determinada a provar sua força, mas nem a segunda tentativa dela foi eficaz e ela só não se feriu porque foi salva a tempo por um aluno que possuía o poder do raio. Mobai fez uma nova tentativa, mas foi jogado no chão. Então Mofan entrou na caverna e ativou suas 7 estrelas, testando todo o seu poder mágico. Ele lançou bolas de fogo contra o monstro e atingiu um novo nível de ignição, tornando-se um mago de nível 2 no elemento fogo, o que surpreendeu os professores que observavam de longe. O comandante avisou aos outros alunos que o lobo havia parado de obedecer suas ordens e estava fora de controle, o que significava que os estudantes corriam perigo. Ele e os demais desceram para tentar resgatá-los. Diante da situação, Mofan e seu amigo Zhang Xiao decidiram atrair o lobo de volta para dentro da caverna para proteger os colegas. Quando conseguiram, o lobo atacou Zhang Xiao e o derrubou. Foi nesse momento que Mofan usou pela primeira vez suas duas habilidades combinadas para derrotar o lobo espiritual. Após vencer a criatura, o colar de Mofan começou a absorver toda a energia do espírito do lobo, tornando-o ainda mais poderoso. O professor declarou que estava impressionado por um aluno ter conseguido derrotar aquele monstro cuja força era comparável à do verdadeiro lobo de um olho. Com a tarefa concluída, todos os estudantes receberam uma nota pela missão graças a Mofan. No entanto, ele não se importava com os elogios, pois estava focado no próprio crescimento. Ao derrotar o monstro, ele conseguiu desbloquear o nível 2 do fogo e percebeu o quanto esse poder era eficaz. Seu novo objetivo passou a ser alcançar o mesmo nível com o raio, considerado o elemento mais forte. Ele se lembrou de tudo que a professora Tang Yu havia explicado sobre o colar e que poderia usá-lo para absorver diferentes tipos de espíritos. Então decidiu se tornar um caçador para evoluir o colar e aprimorar ainda mais seus poderes. Mofan foi até a cidade para tentar se juntar à equipe de elite de caçadores. Entrou no Salão dos Magos e perguntou a um estranho, que falava sobre a cidade dos magos caçadores, como poderia ingressar. O homem respondeu que havia uma enorme fila de espera e que eles só aceitavam magos com poderes de fogo ou mais fortes. Mofan perguntou sobre o raio, mas o homem o acusou de mentir e disse que era melhor ser honesto, pois apenas um em cada 1000 magos conseguia despertar esse elemento. Depois disso, Mofan saiu dali sem dar mais explicações. O líder dos caçadores estava cansado de receber candidatos fracos e pediu aos assistentes que só aceitassem magos com experiência como caçadores ou com poder de fogo. Quando chegaram até Mofan, pediram seu certificado de caçador, mas ele disse que não tinha nenhum. Disseram então para ele ir embora, pois eles não queriam novato. Mofan respondeu que era um mago do raio, o que deixou todos surpresos, já que nunca tinham visto um mago desse tipo pessoalmente. Pediram uma demonstração e ele formou o caminho estelar usando seu poder de raio, apresentando-se como Mofan. Em seguida conheceu o líder da equipe, que o aceitou entre os caçadores da cidade e explicou que havia uma missão em andamento numa escola local que havia sido atacada por monstros. Pediram para que Mofan ficasse para trás, pois ainda era um novo integrante, mas ele insistiu em participar da missão. Ele então descobriu que a escola atacada era justamente onde sua irmã estudava, ligou para ela e ficou aliviado ao saber que ela estava bem, mas que outros alunos tinham sido levados pelos monstros. Mofan chegou ao local e começou a investigar, até encontrar a criatura de um olho só, que parecia ser muito forte. Ele enfrentou o monstro e, por sorte, os outros membros da equipe chegaram a tempo de mostrar porque eram conhecidos como caçadores de elite. A caçadora mais jovem cometeu um erro ao usar seus poderes, mas graças ao raio de Mofan, o monstro foi paralisado e a garota não se feriu. Todos agradeceram a Mofan por salvar a vida da maga da água e o aceitaram como parte da equipe. Mofan começou a se enturmar com o grupo e passou a ser respeitado como caçador. Enquanto isso, a família Mu estava preparando Yong, o mago de gelo mais forte entre os homens da família, para ser o responsável por enfrentar Mofan no duelo marcado há 2 anos. Yong perguntou por que havia sido escolhido para esse combate e o chefe da família respondeu que era para comemorar sua maioridade, o que permitiria convidar toda a família para a celebração. Enquanto isso, na escola, a colega Jumin pediu que Mofan se encontrasse com ela após a aula. Jumin contou que ouviu histórias sobre acontecimentos estranhos em um determinado complexo e queria investigar o local junto com o mago mais forte da turma. Mofan aceitou ajudar. Durante a investigação, eles encontraram outra criatura de um olho só, mas Mofan percebeu que essa era diferente. Ele explicou que esse era o verdadeiro lobo de um olho que os caçadores da cidade vinham tentando capturar há bastante tempo.
Ele disse que informaria a localização ao restante da equipe, mas Ju-Mi já havia chamado a polícia. O som do telefone chamou a atenção do lobo, que imediatamente começou a persegui-los. Mo-Fan fez tudo o que pôde para proteger a colega e derrotar o monstro, mas mesmo depois de usar seus ataques mais poderosos, não conseguiu matar a criatura. Foi então que Kai Tang, uma caçadora da cidade e maga do gelo da família Mu, chegou para ajudar. Ju-Mi contou a ela sobre Mo-Fan, que ainda estava lutando contra o lobo. Juntas elas correram para ajudá-lo e conseguiram imobilizar a criatura a tempo. Kai Tang reconheceu Mo-Fan pois o tinha visto quando ele era mais novo e o pegou espiando pela janela. Ela contou a Yuang que o nome do garoto era Mo-Fan, que estudava na escola de magia e havia insultado o tio deles. Yuang ficou surpreso por estar vendo Mo-Fan pela primeira vez, já que seria com ele o duelo marcado. Quando Mo-Fan fugiu, Kai Tang contatou os caçadores e explicou que o lobo de um olho havia sido domado, mas que precisariam do poder de raio de Mo-Fan para paralisá-lo. Ao chegar ao local, Mo-Fan foi recebido pelos outros caçadores que pediram que usasse seu poder contra o lobo. No entanto, após usar o raio, o lobo ficou vermelho e acabou evoluindo para uma forma mais poderosa chamada Classe General, o que deixou todos chocados e inseguros sobre a possibilidade de derrotar uma criatura com esse nível de força. Alguns caçadores sugeriram recuar pois as chances estavam contra eles, mas o capitão insistiu que era preciso tentar, já que muitas vidas estariam em risco caso desistissem. Foi nesse momento que todos se uniram e lançaram seus poderes ao máximo para conter a criatura. Apesar da experiência dos magos, o lobo continuava aumentando sua força. Reunidos em formação, os caçadores tentaram cercá-lo. Mo-Fan usou seu poder de raio para atordoá-lo e conseguiu mantê-lo paralisado por algum tempo, mas o lobo ainda estava em um nível muito superior. Quando parecia que não havia mais saída, apareceu um novo mago, considerado o mais forte mago da água da Ásia, chamado Sr. Yang. Ele usou seu avançado domínio sobre o elemento água para eliminar a criatura e elogiou Mo-Fan por ter tido coragem de enfrentar o lobo de um olho. Depois da batalha, Mo-Fan absorveu a alma do lobo e incorporou um novo nível de poder ao seu colar. Com a aproximação do dia do duelo contra Yuang, o diretor tentou encorajar Mo-Fan, embora ainda estivesse receoso e sem muita confiança de que ele venceria. O diretor explicou a ele o verdadeiro motivo por trás do evento. O vencedor teria acesso à Fonte Sagrada, uma arena capaz de melhorar drasticamente as habilidades mágicas dos magos. Ao entender isso, Mo-Fan percebeu que provavelmente foi ali que o Sr. Yang alcançou seu nível avançado como mago. Isso aumentou a determinação de Mo-Fan em vencer o duelo, apesar de perceber que ninguém parecia acreditar nele. Em uma conversa com uma amiga de infância, ela pediu para que ele não participasse do duelo, pois Yuang não pegaria leve e ela não queria vê-lo se machucar. Mas Mo-Fan respondeu que quem deveria ter medo era Yuang, pois ele estava completamente preparado para o que viria. Mo-Fan disse que esperava aquele dia há muito tempo para lutar por sua honra e derrotar a família que humilhou seu pai por tantos anos. No dia do duelo, Mo-Fan chegou ao centro de convenções onde o evento seria realizado. Todas as pessoas mais importantes da cidade estariam presentes para testemunhar a cerimônia de maioridade de Yuang. Quando os convidados começaram a chegar, Mo-Fan se aproximou de Kai Tang, que o repreendeu por estar caminhando sobre o tapete vermelho como se fosse um convidado especial. Ela ainda não sabia que Mo-Fan era na verdade Fan Mo, o membro dos caçadores da cidade. Embora tenha chegado sozinho, alguns de seus amigos apareceram para apoiá-lo, incluindo colegas da escola, o comandante do programa de treinamento militar e seu próprio pai, mesmo que a maioria ainda achasse que ele não venceria. Mo-Fan e Yuang apertaram as mãos e o duelo teve início. Os dois mostraram grande poder, mas Yuang, por ser da família Mu, possuía um equipamento mágico exclusivo que lhe dava velocidade extraordinária, tornando difícil para Mo-Fan acertar qualquer ataque. Yuang zombou dele, dizendo que seu poder de gelo no nível 3 era muito superior ao fogo nível 2 de Mo-Fan, e lançou uma tempestade de gelo contra ele. Mo-Fan então se lembrou dos treinamentos na cidade dos caçadores, ativou as 7 estrelas e usou o poder verdadeiro do fogo, criando uma esfera de chamas ao seu redor que o protegeu da tempestade de gelo. Em seguida, lançou uma explosão de fogo que derrubou Yuang. No entanto, Yuang se levantou e disse que Mo-Fan teve sorte de ter desbloqueado aquela habilidade, pois alguém como ele nunca venceria se não fosse por isso. Logo depois, Yuang revelou o motivo de ser tão forte: usava uma armadura corporal especializada. O chefe da família Mu ficou surpreso por terem usado esse tipo de equipamento contra um simples estudante do ensino médio. A plateia inteira começou a comentar sobre a injustiça da luta, e até o líder do exército pediu que Mo-Fan desistisse imediatamente, pois não teria como ferir um mago com armadura completa. Yuang provocou Mo-Fan dizendo que a armadura havia sido um presente de seu pai, e que o pai de Mo-Fan jamais poderia lhe dar algo assim. Chamou-o de garoto pobre e disse que não havia motivo para continuar, mas Mo-Fan se lembrou de tudo que seu pai sacrificou para colocá-lo na escola de magia e decidiu continuar. Ele então liberou seu máximo poder de raio e revelou pela primeira vez que era um mago de elemento duplo. Naquele momento, Mo-Fan combinou os dois poderes
e conseguiu quebrar a armadura de Wang, encerrando o duelo com uma vitória impressionante e inesperada. Após a vitória, Mofan se aproximou de Mu Joyan e exigiu um pedido de desculpas. O jovem mago confrontou o chefe da família, criticando sua arrogância e o uso de dinheiro para abusar dos outros. Ele acusou Joyan de usar sua influência para oprimir pessoas e forçou o homem a ceder, até que Joyan finalmente pediu desculpas a ele e ao pai. Depois do confronto, Mofan deixou o assunto de lado e foi comemorar sua vitória com os colegas de classe. Naquela noite, o grupo fez uma grande refeição e celebrou até ficarem satisfeitos. No dia seguinte, Mofan se preparou para visitar a fonte sagrada, mas antes saiu para fazer compras com sua irmã Xinxia, que era deficiente. Na loja da cidade, Mofan presenteou Xinxia com uma pulseira feita sob medida e passaram horas no local. Ao saírem, encontraram um colega de escola chamado Ziuhu, que se ofereceu para levar Xinxia para casa. Como já estava atrasado para o compromisso na fonte sagrada, Mofan aceitou a ajuda e partiu sozinho para a arena de treinamento. Ao chegar, foi recebido por sua professora e por Joyan. Os três seguiram juntos até o 15º andar do prédio onde ficava a fonte sagrada. Antes de iniciar o treinamento, o tutor explicou rapidamente a Mofan como funcionava a arena. Contou que a fonte sagrada ajudava magos elementares a alcançar um novo nível de poder chamado magia de constelação. Com esse novo sistema, o talento do mago se desenvolvia de forma exponencial até atingir o status de nebulosa, ao mais alto nível de feitiçaria. Depois da explicação, o tutor entregou a Mofan o livro das constelações, um item mágico que permitia acessar feitiços extremamente poderosos quando se alcançava esse novo nível. Com todas as informações que precisava, Mofan se despediu do tutor e seguiu para a fonte sagrada. No caminho, encontrou um companheiro dos caçadores da cidade, o grupo de elite responsável por enfrentar feras mágicas perigosas. Mofan ficou sabendo por meio de um conhecido que uma investigação estava sendo conduzida a respeito de uma estudante do ensino médio que havia desaparecido recentemente. No local do desaparecimento, os investigadores encontraram um líquido estranho que passou a ser considerado uma peça-chave para desvendar o caso. Lin Nuxen, irmã da garota desaparecida e vice-capitã da fonte sagrada, levou esse fluido para análise em um laboratório científico. Após receber o relatório dos pesquisadores, Lin descobriu que a substância era conhecida como fonte da fúria. Como o nome já indicava, esse líquido era usado em monstros, tornando-os extremamente agressivos e ampliando seu desejo por sangue. Essa descoberta passou a explicar certos acontecimentos recentes, pois nas últimas semanas a cidade vinha enfrentando um aumento alarmante na quantidade de monstros surgindo nos arredores. Enquanto a investigação prosseguia, Mofan chegou à fonte sagrada e deu início ao seu treinamento de 7 dias. Durante esse período, ele ficou completamente isolado do mundo exterior, focando inteiramente no aprimoramento de suas habilidades mágicas. Enquanto isso, nas fronteiras da cidade, o caos teve início quando um exército de feras monstruosas apareceu repentinamente. O exército local, formado por magos altamente treinados, prontamente avisou a cidade e emitiu um sinal de emergência. Como manda o protocolo, 4 luzes vermelhas foram lançadas ao céu, indicando que o nível da ameaça era catastrófico. Em questão de segundos, a cidade foi invadida por uma variedade de criaturas, espalhando pânico entre os civis. Em meio ao caos, Mofan permaneceu alheio ao ataque, concentrado em seu treinamento. Pouco tempo depois, os monstros alcançaram o prédio da fonte sagrada, mas foram interceptados por uma equipe de magos liderada por Mu Ningsu, amiga de infância de Mofan e filha de Joen. A batalha começou e Ningsu, utilizando seus poderes de gelo, conseguiu derrubar vários monstros de uma só vez. Contudo, a vantagem dos magos durou pouco, pois os monstros reagiram com uma explosão de energia que feriu gravemente Joen. Diante da situação, Ningsu colocou o pai ferido sobre um pássaro e fugiu para um local seguro. Com a defesa do prédio enfraquecida, as feras avançaram sobre os magos e invadiram a edificação. Esse avanço fez com que os guardas internos fossem acionados, entre eles Lin, que resolveu verificar como estava Mofan. Por sorte, Lin chegou a tempo de impedir que uma das criaturas alcançasse o jovem mago. Como a área havia sido comprometida, o treinamento de Mofan teve que ser interrompido antes que ele conseguisse alcançar o status de nebulosa. Seguindo os protocolos de emergência, Lin trancou as portas ao redor e iniciou a evacuação da fonte sagrada. Utilizando sua magia de água, Lin drenou completamente a fonte e armazenou sua energia em um pequeno frasco para garantir sua segurança. Com a água da fonte protegida, Lin conduziu Mofan por um túnel secreto enquanto escapavam do prédio. Durante a fuga, Mofan passou a suspeitar que o ataque dos monstros havia sido estratégico e perguntou a Lin por que ela havia drenado a fonte. Ela então compartilhou os resultados da análise científica sobre o fluido estranho, explicando como ele se conectava à invasão repentina das feras. Descobriu-se que uma organização terrorista chamada Black Curious estava por trás de tudo, com o objetivo de destruir a cidade utilizando monstros como instrumentos de ataque. Para manipular essas criaturas,
criaturas, eles criaram a Fonte da Fúria, que foi misturada à água da chuva. Essa fusão intensificava a sede de sangue dos monstros, motivando-os a atacar a cidade com fúria incontrolável. Apesar do poder da Fonte da Fúria, sua força não se comparava à da Fonte Sagrada. Por isso, Lin acreditava que o verdadeiro alvo do grupo terrorista era a fonte original, e ressaltou a importância de mantê-la protegida a qualquer custo. Assim que saíram do edifício, Mo Fan viu a cidade em ruínas e se preparou para procurar sua irmã Xinxia e seu pai Jaqen. No entanto, antes que ele pudesse partir, Lin o interrompeu e fez um pedido. Como vice-capitã da fonte, ela sabia que estava sendo visada pelos terroristas e que carregar o frasco consigo colocaria a fonte em risco. Para proteger a fonte, ela entregou o frasco a Mo Fan e pediu que ele o levasse até a barreira de segurança da cidade. Porém, essa missão exigiria que Mo Fan adiasse a busca por sua família e gastasse horas até chegar ao destino. Naturalmente, Mo Fan relutou em aceitar a tarefa, pois queria encontrar seu pai e seu irmão o quanto antes. Lin implorou que ele reconsiderasse e explicou que se o grupo Black Curious conseguisse tomar posse da fonte, seria impossível detê-los. Ao compreender a gravidade da situação, Mo Fan aceitou a missão e partiu em direção à barreira de segurança, enquanto Lin seguiu para a cidade a fim de combater os monstros invasores. Antes de se separarem, Mo Fan entregou a Lin uma foto de sua família e pediu que, se ela encontrasse seu pai e sua irmã na cidade, os protegesse com todas as forças. Lin prometeu que daria a vida por eles, desejou sorte a Mo Fan e seguiu pelo caminho oposto. Na escola de magia da cidade, os monstros de um olho só invadiram as instalações e começaram a atacar os alunos. A maioria dos jovens magos entrou em pânico e perdeu a capacidade de usar magia, ficando completamente indefesa. Sem poder se proteger, muitos estudantes foram brutalmente mortos enquanto as feras destruíam tudo ao redor. Apesar das inúmeras baixas, alguns alunos e professores conseguiram sobreviver ao ataque. Entre eles, Mo Bai manteve a calma e usou sua magia de gelo para salvar vários colegas. Outros professores também se destacaram, como o Sr. Ju, que utilizou magia de luz para proteger seus alunos. Nos andares intermediários da escola, Xiao e seu amigo Ryu foram encurralados por dois monstros em um corredor. Com poucas opções, Xiao decidiu usar magia de vento para teleportar Ryu para outro andar. Contudo, ao chegarem ao novo local, foram surpreendidos por outra criatura, que apareceu de repente. O monstro atacou Xiao e o jogou no chão enquanto Ryu assistia sem conseguir fazer nada. Mesmo preso, Xiao pediu para que Ryu fugisse e tentasse se salvar, mas o amigo se recusou a deixá-lo para trás. Foi nesse momento que Mo Fan apareceu milagrosamente e usou sua magia de raio para atordoar a criatura, libertando Xiao do ataque. Apesar do poder da magia de Mo Fan, a criatura se levantou e se preparou para atacar novamente. Diante da ameaça, Xiao e Mo Bai se uniram para enfrentar a fera. Xiao lançou um poderoso ataque de vento para enfraquecer a defesa do monstro, e Mo Bai finalizou com um ataque de fogo que reduziu o inimigo a cinzas. Após derrotar a criatura, Mo Bai, Xiao e Ryu se dirigiram ao estádio da escola, onde encontraram os outros sobreviventes. Entre centenas de estudantes, apenas uma pequena parcela havia escapado com vida. Na cena seguinte, os professores realizaram uma reunião de emergência para decidir o que fazer. Com a escola tomada por monstros, concluíram que precisavam fugir para a barreira de segurança. Mas havia um grande problema, pois os professores eram poucos e eles não tinham como proteger todos os alunos durante o trajeto. Diante da dificuldade, alguns professores sugeriram abandonar os estudantes e escapar sozinhos. Mas o Sr. Ju rejeitou a proposta e repreendeu os colegas por pensarem em abandonar seus alunos. Em vez disso, propôs uma alternativa. Sugeriu dividir os sobreviventes em dois grupos, uma equipe pioneira e uma equipe de retaguarda. A equipe pioneira partiria na frente, enfrentando os monstros e abrindo caminho, garantindo a segurança do grupo que viria atrás. Os professores aprovaram a proposta, e Ju começou a organizar a equipe pioneira. Ao fim da reunião, explicou o plano aos alunos e pediu voluntários. A maioria, com medo, escolheu ficar na retaguarda, mas Mo Fan, Mo Bai e alguns outros magos experientes aceitaram o desafio e se uniram ao time pioneiro, iniciando a travessia até a barreira. Com uma variedade de poderes elementares, cada mago concentrou sua energia e ativou seu modo de combate. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lin explorava a área quando se deparou com mais uma criatura de um olho só. A vice-capitã lançou um jato d'água usando sua magia, mas a criatura desviou com agilidade e precisão. Surpresa com os reflexos da criatura, Lin ficou paralisada sem conseguir reagir até que foi salva por Mr. Young, um mago militar de alto escalão que rapidamente derrotou a fera. Quando o perigo passou, Mr. Young perguntou a Lin sobre a fonte sagrada e descobriu que ela havia entregado o frasco a Mo Fan. Para garantir que o frasco chegasse em segurança até a barreira, Mr. Young e Lin decidiram se separar para procurar o jovem mago. Na escola de magia, o grupo pioneiro seguiu pelas ruas em alerta para possíveis ataques. Enquanto vigiava os arredores, Xiao avistou uma das criaturas em uma barraca próxima e alertou os colegas. No entanto, antes que conseguissem verificar, o monstro sumiu sem deixar rastro. Preocupado com a possibilidade de haver outros monstros escondidos, o Sr. Ju mandou os magos do vento explorarem as ruas à frente do grupo. Seguindo as ordens, Xiao e Zhang criaram
usaram redemoinhos para varrer a área e identificar inimigos. Durante a patrulha, Xiao não encontrou nada, mas Zhang deu de cara com uma criatura e parou para investigar. Enquanto caminhava pelas ruas, o monstro surgiu por trás e atacou com as garras. Sem tempo para reagir, Zhang gritou enquanto era brutalmente morta pela fera. O barulho atraiu Xiao, que correu até o local e chamou a atenção dos demais. Quando os alunos se reuniram ao redor do corpo de Zhang, a criatura de um olho só reapareceu e tentou atacar Yu de forma sorrateira. Xiao viu o perigo se aproximando e avisou Mofan, que lançou um raio na direção da criatura. Ágil, o monstro desviou, mas Mofan rapidamente disparou uma segunda carga que a paralisou por alguns segundos. Antes que pudesse se recuperar, o Sr. Ju interveio com um projétil de luz que finalmente eliminou a ameaça. Após a batalha, o grupo prestou homenagem a Zhang e retomou o caminho até a barreira de segurança. Mais uma vez, Xiao se adiantou para investigar possíveis ameaças. Quando retornou, relatou que 3 demônios lobo de um olho estavam espalhados em diferentes locais. Um na fonte próxima, outro na floresta e um terceiro entre as rochas. Um dos magos sugeriu que atacassem todos ao mesmo tempo, mas Mofan discordou. Com a experiência adquirida como caçador da cidade, ele explicou que os monstros enfrentados até então eram ciclopes, os mais fracos entre as feras. Já os demônios lobo eram muito mais resistentes e perigosos, o que exigiria trabalho em equipe para derrotar cada um deles. Mofan então elaborou um plano. Ele explicou que enfrentar um demônio lobo por vez faria com que os outros 2 corressem para ajudar, superando o grupo em número. Por isso seria necessário criar distrações. Ele dividiu a equipe em 3 partes, 2 subgrupos para atrair os lobos e uma equipe principal para eliminar o alvo escolhido. Como Xiao era o mais veloz, Mofan deixou com ele a tarefa de atrair o monstro da fonte. O demônio lobo da floresta ficou sob responsabilidade de Mu Bai, que deveria retardá-lo enquanto o restante eliminava o terceiro. Mofan também deu dicas específicas pedindo que Xiao corresse em zigue-zague, pois os demônios lobo tinham dificuldade de mudar direção. Para Mu Bai, recomendou que mirasse nas articulações da criatura, pontos mais sensíveis para dificultar seus movimentos. Com o plano definido, os magos se dispersaram. Xiao tomou a dianteira e atraiu o lobo da fonte. Quando foi atacado, invocou um redemoinho e correu na direção oposta ao grupo. A perseguição começou imediatamente. Xiao se moveu em zigue-zague, conseguindo desorientar o inimigo por alguns segundos, mas a estratégia perdeu a eficácia ao entrarem na floresta. Usando as árvores como impulso, o demônio lobo copiou os movimentos distorcidos e alcançou Xiao, arranhando seus braços com as garras. Ferido, o mago parou de usar magia e tentou fugir correndo. O monstro o alcançou rapidamente e desferiu um segundo golpe nas costas de Xiao, que caiu no chão e foi imobilizado pela criatura, prestes a receber o golpe final. Em desespero, Xiao lançou uma rajada de vento que atordoou o lobo por tempo suficiente para escapar. Com os ferimentos graves, ele não conseguiu ir muito longe e se escondeu atrás de um prédio. A fera o localizou e destruiu o edifício com um ataque direto, mas Xiao conseguiu reagir a tempo usando uma técnica de reflexo acelerado chamada sombra fugitiva. Tentando virar o jogo, Xiao guiou a criatura até uma parede com várias barras de metal. Quando chegou ao local, parou de se mover e provocou o monstro. No momento do ataque, usou sombra fugitiva para se esquivar, fazendo com que o lobo perdesse o equilíbrio e colidisse com a parede. O impacto lançou as barras de metal no ar, que caíram com força sobre o monstro, perfurando seu corpo. Assim, Xiao conseguiu vencer a criatura. A alguns quilômetros dali, Mu Bai tentou enfrentar o segundo lobo na floresta. Diferente de Xiao, ele não conseguiu acompanhar os movimentos da criatura e teve dificuldades para combatê-la. Mesmo congelando seu corpo com magia de gelo, o demônio lobo mostrou ser imune ao frio e se libertou com facilidade. Incapaz de detê-lo por muito tempo, Mu Bai e outro mago recuaram em direção ao grupo, com a fera logo atrás. Enquanto isso, entre as rochas, Mofan e outro mago do raio se concentraram no terceiro monstro. Graças aos ataques combinados, conseguiram enfraquecê-lo e estavam prestes a derrotá-lo quando a situação se complicou. Mu Bai voltou da floresta com o segundo demônio lobo, que se uniu ao combate. Mofan deixou o colega finalizando o monstro enfraquecido e partiu para enfrentar a nova ameaça. Ele lançou uma bola de fogo na criatura que se aproximava, retardando seu avanço enquanto os colegas recuavam. Mesmo envolto em chamas, o demônio lobo se recuperou rápido e voltou ao ataque. Para proteger os aliados, Mofan usou Tempestade de Raios, um feitiço que prende a criatura e restringe seus movimentos. Aproveitando a brecha, lançou Cremação, uma poderosa magia de fogo que incinerou o inimigo. Com isso, o grupo finalmente derrotou os 3 demônios lobo. Depois da batalha, Xiao, gravemente ferido, reuniu-se com os demais. Suas feridas eram extensas, e ele estava perdendo muito sangue. Sem um médico por perto, o Sr. Ju sugeriu que fossem até uma farmácia próxima buscar um agente hemostático. Mofan concordou com a ideia, mas argumentou que seria arriscado levar o grupo todo. Em vez disso, se ofereceu para buscar o remédio sozinho, enquanto os demais seguiriam rumo à barreira de segurança. Antes de partir, Mofan pediu que Mu Bai protegesse o grupo e o colocou como responsável por todos. Prometendo retornar o mais rápido possível, despediu-se de Xiao e correu em direção à farmácia. Enquanto isso, o grupo
grupo recomeçou a caminhada. Com Xiao ferido, não podiam mais contar com sua magia de vento para explorar o caminho à frente. Para assumir essa tarefa, um mago da terra se prontificou e ativou sua técnica especial de detecção por ondas. Esse feitiço permitia enviar vibrações pelo solo e detectar sons gerados por inimigos próximos. Após verificar a área, o mago declarou que estava seguro e pediu que o grupo prosseguisse. Reassurados, todos avançaram, mas começaram a estranhar o silêncio excessivo das ruas. Poucos segundos depois, suas suspeitas se confirmaram. O grupo deu de cara com um lobo de rosto espinhoso. Diferente dos monstros anteriores, esse era uma criatura colossal com 30 pés de altura, 3 olhos, dentes gigantes e uma expressão ameaçadora. Por sorte, Mubai avistou a enorme criatura a tempo e ordenou que sua equipe se escondesse antes que ela os percebesse. Ao ver a fera selvagem, Mubai reuniu o grupo e fez uma breve explicação sobre a força do lobo de rosto espinhoso. Segundo ele, todas as feras mágicas eram classificadas em 3 grandes categorias, baseadas em seus níveis de poder. Os ciclopes e os demônios lobo de um olho, enfrentados anteriormente, pertenciam ao nível escravo, a classificação mais baixa com pouca força e resistência. A categoria intermediária era o nível guerreiro, que incluía criaturas muito maiores e mais poderosas, como o lobo de rosto espinhoso. Diferente das criaturas de nível inferior, esse monstro de 30 pés de altura era capaz de derrotar magos extremamente fortes e também tinha a habilidade de paralisar humanos com o olhar. Isso fazia dele um inimigo formidável, com alta letalidade. O nível mais alto era o comandante. Criaturas dessa classe tinham tamanho colossal e eram dotadas de inteligência avançada, capazes de comandar feras de nível inferior e usá-las como guardas em situações de combate. Enquanto o grupo avaliava o que fazer, Mofan chegou à farmácia localizada no outro lado da rua. Ele percebeu que o local estava aparentemente abandonado, mas notou um buraco suspeito nas proximidades e decidiu investigar. Lá dentro, viu um ciclope devorando o cadáver do dono da loja e escapou por pouco de um ataque a laser da criatura. Poucos segundos depois, Mofan localizou o agente hemostático, pegou o frasco e tentou sair do estabelecimento. No entanto, antes que conseguisse escapar, o ciclope saiu do buraco e saltou sobre ele. Mofan, com seus reflexos rápidos, se esquivou a tempo, fazendo com que o ciclope atravessasse uma janela. No exato momento em que o ciclope aterrissou do lado de fora, um lobo de rosto espinhoso apareceu e devorou a criatura de imediato. Ao ver isso, Mofan se escondeu dentro da loja, tentando evitar a atenção do monstro. Infelizmente, o plano falhou quando o lobo localizou Mofan através do teto e pulou sobre o prédio. Devido ao peso insano da criatura, o edifício desabou, restando apenas escombros. Enquanto o lobo atacava o local, Mofan conseguiu escapar pelo sistema de esgoto e percorreu a cidade por túneis subterrâneos, sem ser detectado. Ele finalmente retornou ao grupo e entregou o agente hemostático como prometido. Com Xiao enfraquecido, o Sr. Zhu aplicou o remédio nas feridas do mago, estancando o sangramento de forma imediata. O efeito foi rápido e Xiao se recuperou completamente. Após o longo desvio, o grupo estava completo novamente e retomou a jornada em direção à barreira de segurança. 1 quilômetro atrás, o grupo de retaguarda, formado por outros estudantes e professores, também seguiu o caminho. Durante o trajeto, encontraram o corpo de Zhang e prestaram homenagens à aluna caída. Como forma de respeito, decidiram levar o corpo junto com eles e seguiram atrás da equipe pioneira. Em outra parte da cidade, Lin continuava sua busca por Mofan enquanto salvava o maior número possível de civis. A vice-capitã avistou um garoto cercado por 2 monstros dente de sabre e lançou um jato de água para atordoar as criaturas. O garoto conseguiu fugir graças ao ataque, mas Lin ficou para enfrentar os 2 monstros sozinha. Quando as criaturas estavam prestes a saltar sobre ela, o inspetor Bai Yong apareceu montado em seu lobo domesticado. A presença do animal afugentou os monstros e Bai Yong salvou Lin. Momentos depois, o inspetor soube pela vice-capitã que Mofan estava com a fonte sagrada e decidiu unir-se à missão de encontrá-lo, seguindo em direção oposta à de Lin. Em seguida, Mofan e sua equipe alcançaram as proximidades da cidade e avistaram a barreira de segurança. Líderes locais os abordaram e os magos relataram os acontecimentos recentes a Bai Yong. Após ouvirem os relatos, o inspetor voltou-se para Mofan e pediu que entregasse a fonte sagrada para a custódia. Mesmo sendo um mago militar de confiança, Bai Yong despertou desconfiança em Mofan, que se recusou a entregar o frasco e insistiu em levá-lo até Zhang Kong, o comandante do exército. Ao ouvir isso, a expressão de Bai Yong mudou e se tornou sombria. O inspetor revelou que era um agente duplo trabalhando para Black Curia. Após a revelação, Bai Yong declarou guerra contra o grupo, mas primeiro tentou resolver com uma proposta. Ele pediu que Mofan entregasse a fonte sagrada, prometendo poupar a vida dos amigos em troca. Mofan refletiu, mas recusou a proposta, pois sabia que entregar a fonte sagrada a Black Curia significaria a destruição total da cidade. Ao perceber que Mofan não
não cederia, Baiyong passou a agir com violência e declarou o início do combate. Do outro lado da barreira de segurança, Ningsu e Joanne finalmente chegaram ao abrigo e receberam atendimento médico. Enquanto tratavam os ferimentos de Joanne, Ningsu soube que Mofan e os demais estavam nos arredores da barreira. Preocupada, quis ir resgatá-los, mas Joanne impediu. O pai protetor ordenou que os guardas a vigiassem e proibiu sua saída. Em desvantagem, Ningsu desistiu da ideia e apenas rezou pela segurança de seus amigos. Enquanto isso, na linha de fronteira, Baiyong iniciou o ataque ao convocar um exército de feras sombrias. Essas criaturas tinham pele espessa e logo avançaram contra os estudantes enquanto Baiyong enviava seu lobo de estimação para atacar Mofan. Pegos de surpresa, os magos foram dominados rapidamente e o lobo imobilizou Mofan no chão. Xiao tentou ajudar o amigo, mas uma fera negra apareceu e o atingiu com as garras. Desnorteado, Xiao ficou vulnerável e sem tempo para se defender. Felizmente, Ryu interveio e usou sua magia de água para salvá-lo, mas o preço foi alto. Ao priorizar a segurança de Xiao, Ryu não conseguiu desviar a tempo e foi atingida por uma estocada fatal no peito. Enquanto os outros magos enfrentavam as feras negras com diversas magias elementares, Xiao correu até Ryu. Em meio às lágrimas, ela agradeceu por ele tê-la salvado na escola e disse que se sentia feliz por ter protegido Xiao. Logo depois, pronunciou suas últimas palavras e morreu. Com o campo de batalha se tornando cada vez mais intenso, Baiyong invocou ainda mais feras negras e lançou uma enxurrada de criaturas contra os magos. Diante da gravidade da situação, Mofan se concentrou e usou sua magia de fogo e raio para se livrar do lobo e escapar de seu domínio. Mesmo com toda a força que reuniu, Mofan percebeu que seus amigos estavam sendo esmagadoramente superados. Isso fez reconsiderar a proposta de Baiyong, que voltou a oferecer clemência em troca da fonte sagrada. Pressionado, Mofan pegou o frasco e se aproximou do instrutor. No entanto, no último momento mudou de ideia. Em vez de entregá-lo, abriu o recipiente e bebeu o conteúdo da fonte sagrada para mantê-la segura diante do olhar horrorizado de Baiyong. Em segundos, o instrutor se recompôs e decidiu matar Mofan para recuperar a fonte sagrada de dentro dele. Baiyong partiu pro ataque, mas Mofan revidou com um raio direto sobre o lobo, atordoando. Em seguida, lançou um novo ataque contra Baiyong, mas o instrutor desviou e mandou duas feras das sombras contra ele. À distância, Mubai e Jumin, uma maga do fogo, avistaram as criaturas e desviaram sua atenção de Mofan. Aproveitando a distração, Mofan ativou cremação e lançou a magia contra as feras das sombras. Jumin acompanhou o ataque e juntos criaram um jato de fogo tão intenso que incinerou várias criaturas. Na sequência, o lobo de Baiyong se recuperou e atingiu Jumin com um projétil de vento, pegando-a de surpresa e fazendo-a desmaiar. Depois voltou sua atenção para Mofan e começou a persegui-lo com ataques de vento enquanto Baiyong observava a distância. No meio do combate, o Sr. Ju se esgueirou pelo campo e surpreendeu Baiyong com um ataque furtivo. Usando magia de luz, conseguiu interromper brevemente a conexão entre o instrutor e seu lobo. Aproveitando a chance, Mofan atacou a fera com uma combinação de fogo e raio enquanto o Sr. Ju tentava finalizar Baiyong. Para se defender, o instrutor invocou outra fera negra para anular os ataques do Sr. Ju. Imediatamente, Mubai apareceu e correu em direção a Baiyong com uma espada de gelo. Sem tempo de reagir, Baiyong foi pego de surpresa e abatido pelo Mago do Gelo. Com a morte do instrutor, o lobo e todas as feras das sombras desapareceram, encerrando a batalha. Após o combate, o grupo se reuniu ao redor do corpo de Ryu, agora sem vida, e prestou suas últimas homenagens, enquanto Zhu chorava em desespero. Minutos depois, um pelotão militar chegou ao local e foi informado sobre a ligação de Baiyong com a Black Curia. Essa revelação causou grande preocupação entre os oficiais, pois levantava a possibilidade de haver mais agentes duplos infiltrados nas forças armadas. Iniciando uma investigação formal, os oficiais recolheram o corpo de Baiyong para autópsia e escoltaram um grupo pioneiro até o interior da barreira de segurança. Assim que os estudantes chegaram ao abrigo, o Sr. Zhu entrou em contato com os demais professores e os instruiu a continuarem o trajeto até a barreira. Horas depois, a autópsia do corpo de Baiyong revelou que havia uma fera negra em decomposição alojada em seu coração. Essa análise confirmou definitivamente que o instrutor era membro da Black Curia, o que levou os oficiais a comunicarem o caso ao comandante Zhang Kong. Mofan também se encontrou com o comandante do exército e apresentou um relato detalhado de todos os eventos desde a fonte sagrada até o momento atual. Durante o relato, Zhang Kong descobriu que Mofan havia bebido a água da fonte sagrada. Como se tratava de uma relíquia poderosa e altamente valiosa, o comandante ficou horrorizado e lamentou a perda da fonte. No entanto, após refletir, Zhang Kong reconheceu que o incidente também tinha um lado positivo. Com a fonte destruída, a Black Curia não teria mais acesso ao artefato. Enquanto o comandante avaliava sua próxima ação, uma equipe de magos militares realizava uma missão de reconhecimento pela cidade. O grupo localizou uma grande concentração de criaturas em uma avenida e observou várias feras patrulhando a região. No topo de um arranha-céu, os magos avistaram o famoso Terilicious, um monstro de nível comandante com asas enormes e olhos vermelhos
como sangue. Ao final da observação, a equipe tentou se retirar para relatar os acontecimentos, mas antes que pudessem fugir, o Terilicious os avistou mesmo a centenas de metros de distância. Sem qualquer aviso, a criatura gigantesca disparou um raio que obliterou toda a equipe em segundos. O ataque foi tão poderoso que incinerou os magos, deixando para trás apenas cadáver. Apesar do fracasso da equipe em relatar o avistamento, a notícia sobre o Terilicious chegou aos ouvidos do comandante Kong. Ciente da presença do mega monstro, Kong concluiu que a única forma de eliminar todas as outras criaturas na cidade seria destruindo o Terilicious. No entanto, essa missão seria extremamente difícil, pois o Terilicious era absurdamente forte e ainda estava cercado por vários lobos de rosto espinhoso. Como o único mago de nível 3 da cidade, o comandante Kong era o único com chances reais de enfrentar o Terilicious. Mesmo com as chances contra ele, Kong manteve a coragem e declarou guerra à criatura. Acompanhado pelos feiticeiros mais poderosos do reino, o comandante alçou voo e partiu para enfrentar o monstro. Enquanto a equipe se afastava, Mofan permaneceu no abrigo para procurar seu pai e sua irmã. O jovem mago foi até a unidade de inteligência da barreira e pediu que um oficial verificasse o banco de dados em busca de seus familiares. Infelizmente, nem o nome do pai nem o da irmã apareciam no sistema, o que confirmava que eles ainda não haviam conseguido atravessar a barreira de segurança. Enquanto Mofan digeria essa informação, o inspetor do exército entrou na sala com atualizações importantes sobre a invasão. Sem querer, Mofan escutou que o exército finalmente havia rastreado o ponto de entrada dos monstros na cidade. Segundo os relatórios, as criaturas escavaram um túnel subterrâneo nas fronteiras da cidade e estavam usando os esgotos para acessar a região urbana. Apesar da descoberta, o inspetor ainda não conseguia localizar a entrada exata devido à complexidade do sistema de esgoto. Tendo ouvido tudo, Mofan começou a pensar em maneiras de reduzir a área de busca e sugeriu um plano com base em sua experiência como caçador da cidade. Ele explicou que havia encontrado vários ciclopes em determinadas partes da cidade e, cruzando os dados, inferiu os locais de maior atividade das criaturas. Compartilhando essas informações com o inspetor, o oficial convocou 2 outros caçadores e usou os registros digitais para localizar as regiões mais afetadas nos últimos meses. A busca os levou até uma escola local que, por coincidência, era o colégio de Zinxia, o que aumentou ainda mais a preocupação de Mofan. Em outro ponto da cidade, o pai de Mofan, Jiaxin, procurava o filho pelas ruas abandonadas. Durante sua busca, ele encontrou um corpo que se parecia com Mofan e correu para verificar. Ao virar o corpo, descobriu que não era seu filho e suspirou aliviado. No entanto, a alegria durou pouco, pois Jiaxin acabou dando de cara com um monstro dente de sabre e saiu correndo desesperado. Após alguns metros, Jiaxin chegou a um beco sem saída e ficou sem opções enquanto a criatura se preparava para atacá-lo. No último instante, Lin apareceu para salvá-lo. A vice-capitã invocou um poderoso jato d'água que lançou o monstro pelos ares, fazendo-o cair com força no chão. O impacto nocauteou a fera e Lin correu para ajudar Jiaxin. Ainda em estado de choque, o velho desmaiou nos braços dela, deixando Lin em uma situação crítica, já que diversas feras invadiam a área. Cumprindo a promessa feita a Mofan, Lin lutou até o fim e sacrificou a própria vida para proteger Jiaxin dos monstros. Horas mais tarde, Jiaxin foi resgatado e levado até a barreira de segurança, onde reencontrou Mofan. Como era de se esperar, pai e filho se abraçaram com alívio e emoção. Apesar da reunião com o pai, Mofan ainda se preocupava com o paradeiro da irmã e decidiu sair para procurá-la. Ele se juntou aos caçadores da cidade e partiu com eles em missão além da barreira. Seus colegas tentaram convencê-lo a não retornar à cidade, temendo por sua segurança, mas Mofan insistiu e iniciou a busca por Zinxia. Juntos, ele e os caçadores embarcaram em um carro e seguiram pelas ruas da cidade. Enquanto isso, na escola local, Zinxia e um grupo de sobreviventes escaparam dos monstros e se refugiaram em um supermercado próximo. Embora o local estivesse momentaneamente seguro, o prédio estava vulnerável e não oferecia proteção real contra novas investidas. Com medo de que as criaturas aparecessem, os sobreviventes decidiram sair e seguir até a barreira. Sabendo que as ruas estavam cheias de monstros, eles optaram por usar o sistema de esgoto. Infelizmente, esse plano não era viável para Zinxia, pois sua cadeira de rodas não conseguiria atravessar aquele terreno. Uma colega sugeriu que todos se unissem para carregar Zinxia, mas os sobreviventes se recusaram e a abandonaram. Diante disso, a jovem que havia sugerido a ajuda se ofereceu para carregá-la sozinha, mas Zinxia recusou. Preferindo não ser um peso, ela aceitou seu destino e entregou à garota uma pulseira junto com uma mensagem para Mofan. Respeitando a decisão de Zinxia, a colega pegou a pulseira e prometeu buscar ajuda seguindo em direção ao grupo. Cerca de alguns quilômetros do supermercado, Mofan e os caçadores deixaram o carro e prosseguiram a pé. Um mago do vento criou um redemoinho e vasculhou as ruas próximas. Durante a patrulha, foi emboscado por 3 ciclopes, mas os eliminou com um tornado. Pouco depois, retornou e informou que havia aberto caminho seguro para o grupo. Enquanto andavam pelas ruas, Mofan ouviu um homem ferido gritando em um beco.
O homem conseguiu chegar até a rua, mas caiu e morreu logo depois. Mofan observou o local e viu o corpo de uma jovem. Ao se aproximar, reconheceu a pulseira de Xinxia em seu pulso e concluiu que sua irmã deveria estar por perto. Analisando os detalhes, o grupo identificou pistas importantes e concluiu que as vítimas vinham do supermercado, já que o homem usava o uniforme do local. Um rastro de sangue levava até os esgotos, o que indicava que os sobreviventes haviam tentado escapar por lá sem saber que estavam entrando no covil das criaturas. Mofan deduziu que por causa de sua deficiência, Xinxia não havia acompanhado o grupo e correu direto para o supermercado. Enquanto os caçadores continuavam em busca do ponto de entrada das criaturas, Mofan desviou da rota e foi procurar sua irmã. No supermercado, Xinxia pegou uma faca e se preparou para lutar. Escondida entre as prateleiras, viu que o local estava completamente tomado por ciclopes. A poucos metros das criaturas, ela abandonou a cadeira de rodas e se escondeu dentro de um refrigerador. Pouco tempo depois, um ciclope destruiu a cadeira, mas não conseguiu localizá-la, já que o frio do refrigerador ocultava sua assinatura térmica, e os ciclopes dependiam disso para localizar as vítimas. A estratégia desesperada deu certo por um tempo, mas Xinxia começou a sofrer com o frio intenso. Minutos depois, Mofan chegou ao estacionamento e eletrocutou um monstro com sua magia de raio. Uma segunda criatura o atacou, mas Mofan desviou e entrou no supermercado por uma janela. Lá dentro, ele encontrou um homem de máscara que claramente era um membro da Black Curia. Ao encará-lo, Mofan teve a sensação de que o conhecia. O homem tirou a máscara, revelando ser Yong, o mago derrotado por Mofan no torneio da Fonte Sagrada. Ao se aproximar, Mofan percebeu que metade do rosto de Yong estava deformada e perguntou sobre o ferimento. Yong contou que havia sido enviado pela Black Curia para roubar a Fonte Sagrada, mas que, para conseguir acesso ao artefato, precisava vencer Mofan em combate. Como foi derrotado, perdeu a chance e acabou sendo punido pelos líderes da organização, o que causou sua cicatriz e intensificou seu ódio por Mofan. Querendo vingança, Yong atacou e exibiu um novo poder. Ao contrário da última luta, não usou magia de gelo, mas invocou um exército de feras negras para lutar por ele. Diante da quantidade de inimigos, Mofan recuou e lançou um ataque de fogo à distância. Mesmo assim, as criaturas não se abalaram e o perseguiram enquanto Yong observava a distância. Para escapar, Mofan correu até o topo de uma escada rolante e lançou um raio que atordoou os monstros. O ataque os retardou, mas ficou claro que sua magia não era forte o bastante para derrotar tantos de uma vez. Enquanto assistia à luta, Yong recebeu uma ligação de outro membro da Black Curia solicitando sua presença do lado de fora. O interlocutor avisou que os caçadores haviam localizado o ponto de entrada dos monstros e precisavam da ajuda de Yong para combatê-los. Obedecendo a ordem, Yong deixou as criaturas com Mofan e saiu do supermercado para se reunir com o aliado. No andar de cima, Mofan ainda enfrentava as feras das sombras e depois de um tempo acabou encurralado em um canto. Sem outra rota de fuga, o mago de dupla afinidade correu até a sala de vigilância da loja e trancou a porta atrás de si. Lá dentro, Mofan visualizou as imagens ao vivo das câmeras de segurança e em uma das telas avistou Xinxia. Vendo sua irmã em perigo, Mofan decidiu que precisava derrotar as feras negras o mais rápido possível para salvá-la. Em busca de atingir o nível de nebulosa, Mofan concentrou toda a sua energia em seu amuleto e tentou acessar a fonte sagrada que havia absorvido. Com o auxílio do amuleto, ele conseguiu finalmente alcançar o status de nebulosa. Assim que obteve esse novo poder, o mago ativou o livro da constelação para ampliar suas habilidades. Repleto de energia mágica, Mofan envolveu seu corpo em chamas e se preparou para a batalha. No instante, as feras negras arrombaram a porta e invadiram o local para enfrentar o mago evoluído. Assim que entraram, as criaturas perceberam de imediato a mudança de poder em Mofan e ficaram abaladas com seu novo status. Sem perder tempo, Mofan utilizou o livro da constelação para intensificar seus feitiços e aniquilou 3 feras negras com um único ataque de fogo. As criaturas sobreviventes tentaram se aproximar pelas costas, mas o plano falhou quando Mofan contra-atacou com uma magia de raio que as derrotou com facilidade. Enquanto o mago lidava com os monstros restantes, Xinxia permanecia no outro lado da loja. Depois de horas escondida dentro do refrigerador, a garota não conseguia mais suportar o frio intenso e decidiu mudar de lugar. Usando os braços e o tronco para se mover, ela deixou o refrigerador e começou a se arrastar pelos corredores. Tentou se esconder atrás de uma prateleira próxima, mas acabou sendo descoberta por um ciclope que patrulhava a área. Então, para se defender, Xinxia sacou uma faca e cravou-a no olho da criatura, aproveitando a oportunidade para tentar escapar. O ciclope ferido soltou um grito agudo que atraiu outros 2 ciclopes até o local. No entanto, em vez de atacá-la, os monstros voltaram-se contra o companheiro ferido e o devoraram brutalmente. Aproveitando essa brecha, Xinxia se arrastou para fora do corredor e se escondeu sob uma estante para fugir dos demais. Depois que os ciclopes terminaram de devorar o outro, voltaram sua atenção para Xinxia e tentaram alcançá-la sob a estante. Felizmente, Mofan chegou a tempo, queimou as criaturas
criaturas e tirou Xínxia do esconderijo. A garota desmaiou imediatamente em seus braços. Ao tocar sua pele, Mofan percebeu que ela estava congelando e então conjurou um anel de fogo ao redor dela para aquecê-la. Poucos segundos depois, a temperatura de Xínxia voltou ao normal, e a jovem recuperou a consciência abraçando o irmão com força. Agora reunidos, Mofan devolveu a pulseira da irmã e prometeu protegê-la sempre. Após esse reencontro emocionante, ele a carregou para fora da loja e no estacionamento cruzou com vários demônios lobos. Essas criaturas, ao perceberem a magia da constelação no corpo de Mofan, reconheceram que não tinham chance contra ele e decidiram evitá-lo. Exaustos, Mofan e Xínxia sentaram-se em um banco próximo para recuperar o fôlego e conversar. Enquanto descansavam, Mofan contou à irmã sobre sua jornada até o supermercado e explicou que os caçadores da cidade estavam à procura do ponto de entrada dos monstros. Mesmo preocupado com seus aliados, ele priorizou a segurança de Xínxia e decidiu levá-la até a barreira de proteção. Ao tentar se levantar, Mofan sentiu uma dor aguda no braço, resultado de um ferimento da batalha. Xínxia, querendo ajudar, pressionou o local com a mão para estancar o sangue. No momento em que sua pele tocou o machucado, algo surpreendente aconteceu. A mão de Xínxia começou a brilhar, e em poucos segundos o braço de Mofan se curou completamente, restaurando suas forças. Tentando entender o que havia acontecido, Mofan considerou a possibilidade de sua irmã ser uma maga curandeira. Essa revelação o deixou atônito, pois nunca havia existido um mago capaz de curar outro. Encantado com os novos poderes de Xínxia, Mofan a girou no ar com alegria e elogiou sua habilidade especial. Completamente recuperado, o mago colocou a irmã em uma bicicleta próxima e seguiu em direção à barreira de segurança. No meio do caminho, Mofan freou bruscamente ao se deparar com um lobo de rosto espinhoso no meio da rua. Mesmo com o status de nebulosa, ele sabia que sua força ainda não era páreo para uma criatura de nível guerreiro. Ciente disso, Mofan optou por não lutar e fugiu na direção oposta com a bicicleta. O lobo perseguiu os dois, mas a dupla conseguiu escapar e se escondeu em um beco próximo. Enquanto isso, na escola local, os caçadores da cidade finalmente chegaram ao destino e localizaram o ponto de entrada dos monstros. No pátio da escola, os magos encontraram uma sobrevivente e a salvaram de um ciclope invasor. Assim que o monstro de nível escravo avistou os magos, soltou um grito pedindo reforço. Vendo a situação, os caçadores entraram em ação e lançaram um ataque para derrotar o ciclope e selar a entrada subterrânea. Combinando seus feitiços, os magos empurraram o ciclope de volta para o túnel e criaram uma rocha gigante para bloquear o acesso. Apesar do esforço conjunto, a barreira não resistiu, e vários monstros conseguiram quebrar a pedra e emergir na superfície. Surpresos, os caçadores não perderam tempo e partiram para o ataque em uma batalha intensa. Eles conseguiram eliminar alguns monstros, mas isso teve pouco efeito, pois novas criaturas continuavam a surgir dos túneis. Pouco tempo depois, os membros da Black Curia chegaram ao local e Yuang, acompanhado de seu parceiro, desafiou os caçadores. Yuang foi o primeiro a atacar, lançando cristais de gelo contra os magos. Com vasta experiência de combate, os caçadores invocaram várias rochas para bloquear o ataque e contra-atacaram com uma combinação de fogo, vento e gelo, obrigando os inimigos a recuarem. Yuang ergueu uma parede de gelo para se proteger, mas o ataque conjunto dos caçadores igualou sua magia. Pressionado, o parceiro de Yuang tentou fugir, mas foi atingido por um ataque de gelo e caiu. Desesperado, Yuang convocou um exército de feras negras para tentar equilibrar a batalha, mas os caçadores da cidade derrotaram facilmente as criaturas e derrubaram Yuang com uma explosão poderosa. Enquanto a batalha na escola se encerrava, uma nova luta acontecia do outro lado da cidade, onde o comandante Kong e seus magos de apoio confrontavam o Terralicus e seus subordinados. Antes que pudessem alcançar o monstro principal, o mestre das feras enviou um exército de lobos espinhosos e ciclopes contra eles. Como Kong precisava de toda a sua energia para enfrentar o Terralicus, os demais magos lidaram com os monstros menores. Combinando suas magias elementares, os magos abriram caminho para o comandante. Mesmo sendo guerreiros poderosos, os lobos espinhosos também eram extremamente fortes e o confronto resultou na eliminação total de ambos os lados, restando apenas Kong e o Terralicus vivos no campo de batalha. Determinado a vingar seus companheiros, Kong alçou voo e acertou diversos golpes contra o líder das feras. O Terralicus recuou e respondeu com uma onda sônica que atordoou o comandante e o lançou para trás. Rapidamente, Kong se recuperou, voltou ao céu e ativou sua técnica mais poderosa chamada Magia do Zodíaco. Diferente da magia da constelação, essa habilidade elevava os poderes de um mago a níveis sobrenaturais. Com essa força ativada, Kong lançou a técnica Enterro Celestial, uma magia de fogo de grau S que invocava centenas de chamas caindo do céu. O Terralicus usou as asas para se proteger, mas Kong avançou e colidiu com ele em um ataque direto. O impacto gerou uma bola de fogo gigantesca envolvendo os dois e incinerando ambos. A centenas de quilômetros dali, Mofan e Xínxia seguiam viagem até a barreira de segurança e avistaram as explosões de Kong à distância. Preocupado com os caçadores, Mofan desviou do caminho para verificar a situação. Chegando à escola, o mago descobriu que o grupo havia vencido Yuang, mas estava exausto e sem forças. Antes que pudessem comemorar, um lobo espinhoso apareceu e tentou devorar os magos enfraquecidos. Para proteger
gelos, Mofan enfrentou a criatura de nível guerreiro. Mesmo sendo menos poderoso, ele lançou uma chama da constelação que empurrou o monstro alguns metros para trás. Por sorte, o lobo caiu de volta na entrada subterrânea e provocou um desabamento que selou o túnel. Com o Terralitos derrotado e o acesso dos monstros bloqueado, a cidade finalmente estava salva e os magos respiraram aliviados. Na cena final, Young recuperou a consciência e observou Mofan de longe. Reconhecendo que não poderia derrotar o Mago de Nebulosa, ele recuou e jurou vingança enquanto retornava à sede da Black Curia. E nesse momento acabamos a primeira parte dessa história. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.